sábado da próxima semana, haverá uma palestra sobre espiritualidade dos animais, que vai ser muito interessante. Todo mundo pergunta, será que tô cansado nessa vida, quem sabe na outra eu nasço um gatinho de madame, assim tu fica só ronronando e dormindo o dia todo. Será possível isso? Vamos conversar com ele, é uma pessoa muito legal. E logo depois nós vamos fazer a nossa festa junina. Eu quero aproveitar para convidar vocês todos. A festa julina nós fazemos todo ano, sempre aproveitando uma comemoração de palestra. Vai ter o pessoal da Casa das Artes virá, o César, o Denner virão abrilhantar aqui, vão tocar, vai ser maravilhoso, viu, gente? Quem puder vir, venha. Se puderem trazer algum prato de doce, tragam. Se não puder, venham assim mesmo. O que nós queremos é vocês aqui, junto conosco. O Rafael Arroio é o nosso orador. Ele é do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Ele ministra curso de Espiritismo. Teve 10 anos de convivência com a Terezinha de Oliveira, que todos nós conhecemos bem. É dirigente do núcleo do Centro Allan Kardec em Souzas. Ele é representante da SEAC na USE, expositor, palestrante e atua profissionalmente no RH e gestão de pessoas. Currículo e tudo, né? Com certeza a palestra dele será muito boa. Rafael, você vem, eu esqueci de fazer a oração, você já faz tudo junto? E começa, obrigado. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa nos envolver nessa noite. Para iniciarmos então, vou pedir que todos nós possamos agora nos concentrarmos, se possível fecharmos os nossos olhos, elevando o nosso pensamento, imaginando a figura do Mestre Jesus, envolvendo-nos com o seu abraço amigo, com o seu olhar fraterno, com suas mãos que consolam, com suas palavras que abençoam. Mestre amado e querido, que possamos nos sentir nesta noite e neste final de semana que se inicia, energizados, abençoados e elevados o suficiente para que possamos levar adiante a boa nova através das nossas ações, através dos nossos pensamentos, da nossa conduta. Esteja entre nós. Que assim seja. Vamos imaginar Idade Média Central, época do descerramento do sistema feudal, com a emergência da burguesia. Ainda trazia nos costumes sociais a valorização dos títulos de nobreza entre condes, duques, reis, cavaleiros e guerreiros. Lutavam por terras, honra, com suas lanças, espadas, cavalos ornados e uniformes cruzados. Os sacerdotes viviam em pompa e honrarias, ostentavam riqueza, suntuosidade que manchavam o ideal cristão primitivo. O poder oscilava das mãos do imperador sacro germânico romano, revoltosos contrários a Frederico II, e também aqueles que eram favoráveis à tutela do papado. Estes homens sempre em conflito, homens que eram considerados de valor, segundo os olhares do século XII. Os demais, homens livres, crescidos pelo comércio e pela produção, artesãos, camponeses e, principalmente,
milhões e milhões de miseráveis e doentes do mundo que não representavam nada para os donos da civilização. De tal forma que nos livros de história dificilmente nós encontramos uma referência de que a grande fatia da população mundial naquela ocasião não era de nobres e cavaleiros, de sacerdotes e guerreiros, mas de miseráveis, doentes. Que a maior parte da população mundial, vamos frisar, 50% da população, pelo menos, dependendo do local da civilização ocidental, 50% morria antes dos 10 anos de idade. A mortalidade infantil era avassaladora. Nessa época, em 1181, havia em Assis, no vale de Spoleto, um homem chamado Francisco. Nascido João, ou em seu originário idioma, Giovanni di Bernardone, teve em sua mãe Piccolina a beleza santa e a herança carinhosa no jeito de agir e falar. João era uma homenagem ao Batista e fazia Piccolina, carinhosa, amorosa, parecer Isabel, fiel à moral e dona de um grande saber. Pietro de Bernardone, seu pai, um abastado comerciante de tecidos. Porém não era parte da nobreza feudal da época, portanto não era considerado uma pessoa de valor, a não ser uma pessoa que tinha valores. Ele, retornando então de uma viagem de negócios da França, empolgou-se com o nascimento do filho e o chamou de o francês, ou o Francesco, que ficou sendo o seu apelido. Francesco, como nós conhecemos, Francisco. E a alcunha pegou. Logo na infância, até a juventude, da catarse à plenitude espiritual e muito depois, como hoje em dia, muitos séculos depois, é reconhecido por todos como Francisco de Assis. Assis, localizada na Úmbria, região da Perúdia, na Itália, era um povoado onde residiam os tais nobres, cavaleiros, guerreiros, comerciantes e clérigos, mas também miseráveis, doentes, pobres, pessoas necessitadas, mas estes a gente não menciona ainda. Encantava com seus verdes prados, bosques, olivais, plantações de trigo, que na primavera se confundiam com as flores avermelhadas, que manchavam lindamente os fartos campos e ainda hoje são um lindo cenário da região da Perúdia. No ar, o som dos sinos que badalavam para orientar a população, anunciando o momento da oração, da missa, das festas, confundia-se com ruidosos passos cavalares, o ranger das carroças e as vozes dos animais, que ali se misturavam como gansos, vacas, galinhas, ovelhas. De vez em quando, arautos passavam a anunciar decisões dos governantes que deveriam ser seguidas à risca, ou então iriam todos à forca ou à fogueira. Uma disputa acirrada no território do Spoleto, próximo de onde ficava Assis, se fazia entre o império e dissidentes, que eram favoráveis ao Papa, havendo a Igreja Católica como protetora do vilarejo de Assis. Como consequência, batalhas eram travadas constantemente. Isso fazia com que os habitantes daquela cidade, daquele vilarejo, fossem muito acostumados à guerra, fossem acostumados à violência, às dificuldades, às barreiras, à agressividade, à proteção. Na contramão da violência, buscando alívio, buscando escape, saltimbancos e teatros itinerantes se apresentavam e alegravam o povo carente de distração do duro trabalho camponês. Mas voltemos a Francisco. Francisco cresceu inteligente e vivaz.
Jovem sonhador, ambicionava tornar-se nobre cavaleiro, embora tivesse de passar seus dias na loja do pai, auxiliando-o no comércio de tecidos. O pai era muito rico e comercializava os tecidos nesta loja, muito conhecida na cidade de Assis. Mas ele, Francisco, sonhador, criativo, cantarolava, aprendia todas as canções dos cavaleiros, o trejeito do cavaleiro, como ele se portava, como ele manejava a espada, como que ele se portava quando montava em um cavalo. Ele, Francisco, sonhando se tornar um nobre. Mas para se tornar um nobre, ele deveria ou conseguir vitória em uma guerra, mas uma vitória que lhe trouxesse glórias, que o honrasse como um herói, um verdadeiro herói, ou deveria se casar com uma mulher dita nobre, que tivesse título de nobreza. Somente assim ele poderia se tornar um nobre, que era o seu grande sonho. Trabalhando com seu irmão Ângelo no comércio, Francisco era extremamente generoso, ao contrário do pai, porque o pai era um verdadeiro muquirana, né? O que a gente chama comumente de mão de vaca. Ele não entregava nada para ninguém, desconto para ninguém. Se alguém lhe pedisse desconto, ele mandava procurar outra loja de tecidos. Como não tinha nenhuma, a pessoa tinha que comprar ali mesmo, né? Ele não entregava nada, mas Francisco dava tudo. Quer desconto? Quer? Olha, leve este de graça. Se alguém pedisse algo mais, ele dava também e cantava e convidava a pessoa para conhecer a casa. Era uma pessoa simpaticíssima. Francisco, então, acaba por se armar certa feita, porque Assis declarara guerra a Perúdia, e Francisco vira como uma grande oportunidade para que ele de fato se tornasse um nobre cavaleiro. Então ele foi atrás desta grande oportunidade. Armou-se, mas armou-se de fato. Armou-se com o orgulho, armou-se com armas e armadura e foi à batalha na Perúdia para que ele pudesse de fato se tornar um herói. Entretanto, Francisco e seus amigos perdem a batalha. E ao perderem a batalha, Francisco é preso e encarcerado com outros colegas, outras pessoas que estavam ali com ele de Assis, oriundas de Assis. Ele, que era um dos sobreviventes, porque muitos foram mortos naquela batalha, Francisco começa a tentar animar os seus companheiros de cela. Não sabiam até quando ficariam ali presos. Mas Francisco diz, é uma derrota, é apenas uma. Nós podemos vencer na próxima. E canta, e sorri, e fala, por que você está triste? Imaginem, aqueles homens a pão e água, presos, homens muitas vezes ricos, nobres, ali, não é? Seminus, em um ambiente nada propício para dormirem, amontoados uns com os outros, derrotados, e um jovenzinho cantando, dizendo, olha, animem-se, está tudo bem, tudo maravilhoso. Eles então olhavam para aquele jovem e diziam, o que ele está pensando que é? É um louco. Este jovem não bate bem. Ele não consegue entender que nós estamos aqui porque fomos derrotados, que nós estamos presos e que podemos ser executados. Mas Francisco não se importava. Enquanto seus companheiros de grilhões blasfemavam, ele, Francisco, sorria e cantava e consolava aqueles que choravam. Um ano depois deste encarceramento, os prisioneiros são libertos por uma trégua firmada entre a Perúdia e Assis. Francisco retorna à sua terra natal e é recebido com grandes esperanças. Porque Francisco não se abalou, permaneceu incólume mesmo após a derrota na batalha. Então os habitantes de Assis viram nele um grande herói, porque era uma pessoa muito popular, uma pessoa que conversava com todos na cidade, amigo de todos,
participava das festas, das bebedeiras, participava dos banquetes, conversava com as pessoas nos ambientes comerciais, trabalhava, fazia de tudo para que pudesse estabelecer o contato humano. Era conhecido do sacerdote, amigo do bispo, todos conheciam Francisco. E ele, como um cavaleiro, seria a grande esperança de Assis. E ao retornar vivo, porque muitos haviam morrido na batalha, Francisco se torna uma grande esperança. Entretanto, contrai uma grave enfermidade ao retornar. E em febre delirante, porém resoluto, ele retorna. Nós espíritas entendemos muitas vezes que a enfermidade, ela vem como um aprendizado. Vem para nos transformar, ou para nos mostrar algo que não está muito certo. Vem como uma prova ou como uma expiação, como um momento em que nós devemos apresentar à nossa mente uma reflexão. E diante desta reflexão, o que levamos conosco? Será que eu devo me sentir derrotado diante da enfermidade? Ou devo entender que o momento é de transformação e superação? A enfermidade do corpo é passageira. Ah, mas e se ela for fatal? É passageira. Porque o espírito, se não estiver enfermo, o espírito não sentirá as dores do corpo e permanecerá saudável mesmo após a morte física. Mas para aqueles que conseguem a superação com o corpo físico, porque não está na sua programação a desencarnação naquele instante, para estes ainda há muito a percorrer. E é o que aconteceu com Francisco. Francisco estava em uma febre delirante quando voltou a Assis. Todos achavam que ele iria morrer, mas a febre lhe serviu para uma reflexão profunda. Por que estava ele buscando a guerra? Porque Francisco, um homem de simpatia em comum, de empatia em comum, de talentos inestimáveis, buscava a agressividade, a violência, a glória, o orgulho. Por quê? Será que era isto que Francisco deveria buscar? Ou, de fato, Francisco estava no caminho errado? A enfermidade vinha, podemos dizer, em um bom momento. Seus pais recebem-no com muita preocupação. E todos os cuidados são dedicados a ele. Médicos, cuidadores, medicamentos. E surpreendentemente ele se recupera. Mas jamais Francisco se recuperaria completamente. Ele sempre apresentaria algumas dificuldades orgânicas ao longo de sua trajetória. Algumas limitações, problemas orgânicos devido a essa enfermidade do passado. Depois de se recuperar em uma profunda reflexão, certa feita, caminhando sem destino e apoiado em um cajado, porque ainda estava se recuperando, não conseguia andar normalmente, vê no frio congelante do inverno um cavaleiro pobre, porque nem todos os cavaleiros eram ricos. Muitas vezes eles tinham título de nobreza, mas não tinham dinheiro. E ele vê esse cavaleiro pobre aprontando-se para uma viagem. O cavaleiro de tão pobre está quase nu, não tem roupas. Francisco tira suas vestes ricas e cobre o jovem cavaleiro, sorrindo pela espontânea e generosa atitude, parece ter alcançado no pequeno gesto uma lucidez, ou um quê de lucidez? Lucidez de espírito. Uma lucidez que seu pai, Pietro de Bernardone, jamais conseguiria entender naquela encarnação. Porque generosidade, abnegação, doação é algo que exige de nós um amor profundo. Amor profundo que muitos de nós não estamos dispostos nesta vida a dar. Mas Francisco estava. Só ele talvez ainda não houvesse descoberto completamente.
O jovem de outrora agora está diferente. Feições maduras. E um ardor ensandecido por algo que deve alcançar e ele nem mesmo entende o que é. Parece que há um vazio no seu peito. Uma necessidade de realização. Mas ele não consegue compreender que realização é esta. Naturalmente, no seu raciocínio, dos seus sonhos da juventude, entende que é a busca pela glória da cavalaria, pela glória da armadura, a glória da guerra. Com esta visão mundana, entendendo que está predestinado à glória de ser cavaleiro e que logo será nomeado como tal, prontifica-se a uma nova batalha e sai em uma guerra na Puglia. Exultantes os habitantes de Assis veem em Francisco aquele guerreiro que tanto esperavam. Mas Francisco, certa noite antes de entrar na batalha, está ele sozinho, dormindo em sua barraca, quando ele ouve uma voz que lhe chama: Francisco, Francisco. E ele olha e não há ninguém, está tudo escuro, mas não há ninguém. Ele diz: Quem me chama? Quem me chama? Para onde pretendes ir, Francisco? E ele entende que esta voz não é uma voz comum, mas uma voz dos anjos, uma voz espiritual que fala com ele. Então ele se sente de fato aquele ser predestinado à luz, aquele ser predestinado à glória, e percebe que vai encontrar a glória na batalha que se aproxima. Mas não é o que o Espírito de fato quer dizer para ele. E então responde Francisco ao Espírito: estou a caminho da Puglia, combaterei os inimigos de Assis e me tornarei cavaleiro com honras e glórias. E o amigo espiritual lhe retorna dizendo: Francisco, quem pode lhe fazer um bem maior? O Senhor ou o seu servo? O Senhor, responde Francisco. E então, por que corres atrás do servo ao invés de servires ao Senhor? E a semelhança de Saulo na estrada de Damasco, à frente do Espírito de Jesus, Francisco de joelhos pergunta: que queres que eu faça, Senhor? E o Espírito responde: volta à terra que te viu nascer, que eu farei se cumpra a vontade do Senhor. Francisco retorna, e retorna antes da batalha. O mundo parece cair para a cidade de Assis. O grande herói agora retorna como um covarde. Estão lá os outros soldados combatendo o inimigo, e Francisco, aquele líder, aquela esperança, volta de cara lavada. E nós aqui esperando uma vitória, e Francisco retorna. Mas Francisco está diferente. E o pior, ele retorna sorrindo e dizendo que está predestinado à luz. Onde está a serenidade, a fonte da serenidade que ele encontra? De onde vem tamanha serenidade? Tudo lhe parece pequeno e sem importância diante daquela revelação que ele recebeu. Não mais transparece aquela alegria exultante, mundana de outrora. Agora está sério, compenetrado, mas permanece firme, vital. Buscando, entretanto, reaver aquela alegria e espontaneidade de outrora, Francisco começa a tentar encontrar respostas. Talvez buscasse respostas daquele mesmo amigo espiritual. E como não encontrasse, volta a se encontrar com seus amigos dos banquetes, daqueles outros momentos, que convidam-no para as festas, para as algazarras, como uma forma de tentar resgatar o velho Francisco de volta.
fazer com que ele retome a sua vida jovial, com que ele volte a ser aquele futuro cavaleiro, aquele futuro nobre, a esperança de Assis. Francisco paga com o dinheiro rico que era seu pai, banquetes suntuosos para os seus amigos, mas ele mesmo não participa dos banquetes. Certa feita, em um desses banquetes, ele estava do lado de fora, e seus amigos, percebendo que ele estava compenetrado, sentado na calçada, vão até ele, bebendo álcool e rindo, e vendo que Francisco sorria, olhando para os céus, começam a tirar sarro, não é? De Francisco, dizendo: por que você está sorrindo? O que está sorrindo? Do que está pensando? E Francisco então diz: estou pensando em uma coisa belíssima. E os homens então que estão lá, seus amigos, respondem: já sei, está pensando em uma mulher. E Francisco: sim, na mulher mais bela para me casar. E então todos eles se riem e saem. E Francisco estava pensando na mulher mais bela que existe. E ele mesmo vem revelar posteriormente que esta mulher seria a Dona Pobreza, a Senhora Pobreza, aquela que seria a que lhe desvencilharia de todos os bens terrenos, da visão mundana, da visão materialista, da visão dos prazeres do mundo, e lhe conceberia tudo aquilo que ele poderia enxergar que é verdadeiro, que é o espiritual. Francisco perceberia naquela encarnação que a verdadeira vida é a vida espiritual. E ele começava a enxergar, percebendo que na vida mundana não há um verdadeiro sentido. Francisco permanecia nas suas reflexões. É um novo homem redimido, ainda em processo de regeneração. E esse processo é longo. Às vezes nós pensamos, não é? As pessoas com vícios, como Francisco tinha seus vícios, suas paixões. Nós temos as nossas. Pensamos estes santos verdadeiros, essas pessoas bondosas, como que num clique, em um instante se tornam pessoas boníssimas. Não é bem assim. É claro que elas já trazem virtudes enormes em seu espírito, mas são pessoas que ainda trazem também dificuldades e que percorrem um caminho ao longo de várias existências lutando contra essas imperfeições. É que elas não são tão divulgadas, mas Francisco permaneceu com muitas imperfeições, lutando contra elas. Ao afastar-se dos amigos, porque ele buscava agora um outro caminho, muitos desdenharam, dizendo que além de covarde, Francisco era orgulhoso. Longe disso ser verdade. Mal sabiam aqueles que Francisco tomara a maior coragem de todas, abandonar o mundo para vencer o mundo, vencer o mundo para glorificar o Espírito. Pietro, na tentativa de resgatar o antigo Francisco de volta, o convoca a ajudá-lo na loja de tecidos. Mas o novo Francisco está longe, distante, como que somente de corpo presente no comércio. Em uma metamorfose interior, começa a enxergar a beleza de Deus nas criaturas. Começa a ver a beleza nas borboletas, nos passarinhos, nos cães e nos gatos. Em tudo que aparece à sua frente há beleza. Nos seres humanos, na grama que cresce, nos animaizinhos mais pequeninos como as formigas, nos insetos. Percebe Francisco nos detalhes, no vento que sopra o seu rosto, que Deus está ali. E até então ele não percebera. Agora percebe a beleza de Deus nas criaturas. Na ausência do pai, certa feita, no comércio, um sacerdote veio até Francisco lhe dizer que estava sem uma mesa.
para poder fazer as refeições na sacristia, porque havia na capela, em um lugar próximo de onde ficava o comércio, uma sacristia onde eles se reuniam para poder se alimentar antes da missa. E não havia uma mesa. Francisco então vai até dentro da casa, porque o comércio ficava em frente à casa dele, retira a mesa da sua casa e entrega ao homem, mas não só a mesa, também cadeiras e tecidos, e doa tudo ao sacerdote. Mendigos passavam pela porta e pediam tudo o que podiam. Francisco doava, entregava. E entregava com muita alegria no coração. Não era pensando, olha, estou doando, mas será que vai me fazer falta? Sabe aquilo que nós pensamos quando alguém bate a nossa porta? Vou dar só o que não vai me fazer falta. Não, Francisco entregava tudo. A tal ponto que seu pai, retornando de viagem, certa feita, viu que Francisco entregara muitos dos seus bens a uma outra pessoa que havia pedido no seu comércio. Ficou furioso. E tão furioso que ficou, espancou Francisco e o encarcerou no porão da casa. E encarcerou Francisco por vários dias a pão e água. A mãe, em uma sociedade machista como aquela naquela época, não poderia fazer muita coisa a não ser consolar seu filho e defendê-lo o máximo que pôde. Ia, levava comida, seu pai proibia, mas quando ele não estava em casa, se afastava, ela levava comida a ele. E quando ela se aproximava de Francisco, a Picolina se aproximava de Francisco na cela improvisada, eis que Francisco estava cantando, sorridente, com vários hematomas no corpo, é certo, mas estava todo alegre, feliz, e a mãe dizia, mas por que está feliz, Francisco? Ele dizia, porque eu encontrei a felicidade. Mas você não está triste porque seu pai fez isso com você? Mas por que haveria eu de me entristecer por algo de ruim que ele fez para ele mesmo? Mas então a Picolina libertou Francisco. E Francisco foi se refugiar em uma gruta que ficava na fronteira da cidade, no limite da cidade. E esta gruta ficava próxima a uma igrejinha que já estava destruída. Uma igrejinha que era conhecida como a igrejinha de São Damião. Francisco ainda não conseguia compreender qual era a sua missão, mas sabia que sua verdadeira missão não era comercializar tecidos. Seu pai, quando retornou e viu que Francisco havia fugido, ficou furioso, mas dali a algum tempo Picolina conseguiu acalmá-lo. Francisco então retorna à casa. E Pietro tenta de tudo para que Francisco volte a ser aquele jovem alegre, mas alegre das coisas do mundo, alegre dos banquetes, das bebedeiras, alegre para se tornar um nobre, mas não alegre do espírito. Mas não consegue, não é? Francisco continua sereno. E toda vez em que Pietro faz com que Francisco coloque roupas de nobre, roupas ricas, faz com que ele suba em um cavalo adornado com suas vestes em púrpura, Francisco se sente mal. Sente-se como se não fosse ele. Sente-se como se estivesse nu. Está forçado a fazer algo que não é ele. Mas mesmo assim ele obedece ao Pai, porque ainda não está convicto da própria transformação. Certa feita, está em uma reflexão profunda, montado em seu cavalo, em um bosque, quando percebe que não há ninguém nesse bosque, mas ouve um sino tocar. E o sino toca a uma distância longa. Naquela época, sinos e castanholas eram utilizados para avisar, presos em um cajado, para avisar que se aproximava uma pessoa portadora da hanseníase, a lepra, que era considerada uma doença letal, uma doença sem cura, que hoje tem tratamento e é perfeitamente curável, mas que naquela época não era conhecida cura nem tratamento.
E ela trazia ojeriza às pessoas, não só porque matava, mas porque matava lentamente, dolorosamente. Mais que isso, causava ojeriza pela aparência. Trazia um aspecto putrefato, mutilava os braços, os dedos, as pernas e o rosto das pessoas, feridas abertas, com um fedor pútrido muitas vezes se apresentava. E esta era a doença que Francisco mais tinha terror. Mas ele tinha verdadeiro pavor dessa doença. Toda vez que ele se aproximava dos leprosários que ficavam na fronteira de Assis, ele se afastava e virava o rosto para o outro lado. E, se possível, dava uma cusparada, com medo de pegar a tal doença. Francisco, em meio àquele bosque, ouve o sino e percebe que se aproxima um leproso. Sua primeira reação seria sair em disparada com o cavalo. Mas ele é tomado de um torpor e fica ali, estatelado, parado. Nada consegue movê-lo. E o homem se arrastando, com feridas abertas, o homem mutilado vem dizendo: saia do caminho, leproso! Saiam do caminho. Mas Francisco não sai. E o homem se aproxima cada vez mais. E Francisco não sai, porque ele está tomado de um poder que nem ele mesmo consegue entender. Quando o homem se aproxima o suficiente, Francisco desce do seu cavalo, vai até este homem, se ajoelha diante dele, beija suas mãos pustulentas, entrega todo o dinheiro que tem nos seus bolsos, o envolve em um manto e diz: vai com Deus, meu irmão, porque eu te amo. Sobe novamente no seu cavalo. E ao retornar no seu cavalo e olhar no bosque, não há mais ninguém. Aquele leproso que ali estava não está mais. Em um raio de quilômetros de distância, não há ninguém que possa ser avistado. Uma aparição espiritual fez-se presente para que Francisco pudesse, de fato, transformar-se definitivamente. A partir daquele dia, Francisco decide que não mais viverá às custas de seu pai. E começa a viver na gruta. Aquela mesma gruta a que ele se refugiara primeiramente. E lá recebia comida de sua mãe, água que muitas vezes levava a ele. E ele ia orar todos os dias na capelinha, na igrejinha de São Damião. E lá na igrejinha de São Damião, ele orava, mas orava profundamente. E profundamente, certa feita, Francisco estava ainda consternado porque não conseguia encontrar qual era a resposta. Porque não somente ele deveria se desfazer das coisas materiais da sua vida, mas qual deveria ser o caminho a seguir? Deveria tornar-se padre? Deveria tornar-se um sacerdote? Deveria ir a Roma? Francisco deveria abandonar a tudo e a todos? Ou deveria seguir um caminho diferente, como um nobre, um líder religioso, um líder militar? Qual era o verdadeiro caminho que ele deveria seguir? Estas dúvidas pairavam em sua mente, ele não conseguia compreender. E em meio a estes dilemas, orando, ele percebe que a imagem de Jesus, que havia uma imagem de cerca de 1,80 m de altura, que até hoje se encontra na pequena igreja de São Damião, que hoje se encontra envolta em uma grande abadia, mas que naquela época era uma igrejinha destruída, sem teto. Aquela imagem de Jesus começa a despregar os lábios e falar. Francisco não se contém. Como? Jesus está falando comigo? É um fenômeno mediúnico. Nós espíritas podemos compreender. Francisco estava presenciando novamente um fenômeno mediúnico.
E a imagem falava com ele, mas não era a imagem, era o Espírito que falava com Francisco. E dizia: Francisco, vai e repara a minha casa, que como vês, está quase em ruínas. De tão pasmo, Francisco não consegue nem responder. Não consegue balbuciar nem mesmo uma palavra. Quase perde os sentidos. Em sua inocência quase infantil, acredita que reformar a igrejinha material de São Damião seja a missão recebida pelo Cristo. Entretanto, este momento tem uma importância essencial. Impulsiona sua fé e coragem para que a partir de então haja dedicadamente pela religiosidade, se torne de fato cristão, se torne de fato um pregador, se torne de fato um missionário, uma pessoa de transformação coletiva. Francisco começa a reformar a igrejinha de São Damião, porque acreditava que Jesus dizendo: repara a minha casa que como vês está em ruínas, era a igrejinha que estava sem teto. Mas não era essa igrejinha a que Jesus se referia, mas era ao movimento cristão, ao ideal cristão, que estava com suntuosidade, orgulho, com pessoalismos, com indiferença à miséria humana, com falta de caridade, egoísmo, particularismos. Ninguém mais lembrava-se do Mestre, mas somente daquilo que lhe aprazia. Francisco deveria resgatar o ideal cristão primitivo. Mas Francisco ainda não entendera. Por isso começou a coletar pedras para reformar a igreja de São Damião. Certa feita, reformando a igreja de pedras, Francisco percebe que 2 capatazes vêm atrás dele. Eram capatazes do seu pai, que o retiram à força. Francisco é levado até o centro da cidade, até a praça, em frente à igreja. E toda a população de Assis, que naquela época não havia televisão, não havia internet, não é? Então a diversão do povo era ir até a praça ver qual era o escândalo do dia. E o escândalo do dia era Francisco jogado em praça pública, diante de toda a população, acusado pelo próprio pai por fazer mau uso do seu dinheiro, fazer mau uso do dinheiro do pai. Dizia Pietro de Bernardone: este jovem que está aí não é mais meu filho, ele faz mau uso do meu dinheiro, ele deve ser preso, deve receber a punição que lhe cabe, e deve devolver tudo o que me é de direito, porque não o considero como tal. Portanto, Francisco recebia as piores injúrias que um filho pode receber de um pai. O pai estava mais preocupado com a matéria do que com o amor pelo filho. Ele não queria mais que Francisco o humilhasse, agindo como um mendigo, agindo como uma pessoa louca, uma pessoa insana, que construía ou reconstruía uma igreja e que distribuía comida e dinheiro que não era dele aos pobres. Francisco, então, tira todo o dinheiro que há em seus bolsos, mas retira também a sua roupa e entrega ao pai com ternura e compreensão, porém resoluto, dizendo: de hoje em diante poderei dizer livremente: Pai nosso que estás nos céus. Pietro de Bernardone já não é meu pai. Por isso devolvo não só o dinheiro, como também estas roupas, e desnudo irei ao encontro do Senhor. O bispo Guido, que era amigo de Francisco, vendo o jovem nu, cobriu-o com seu manto imponente. Francisco acedeu, mas assim que encontrou o homem pobre, trocou com este homem o seu manto, que era o manto sacerdotal, por uma tosca toga, que foi aquela mesma toga que ele usou ao longo de toda a sua vida e que está exposta em museu até os dias de hoje.
Ao fazer isso, Francisco não desrespeitava o pai, porque Pietro já não o tinha mais como filho, mas como algoz, e vergonha por ser sangue de seu sangue. Queria livrar-se de Francisco, fosse como fosse. Seu irmão de carne também não o compreendia. Ocorreu certa vez que Ângelo pediu a um vizinho seu que fosse até Francisco, que estava na rua, após este acontecimento, em um inverno rigoroso, e ele estava tiritando de frio, porque estava com aquela toga tosca, pobre. E o inverno lá em Assis é muito rigoroso, muitos graus negativos se faziam. E ele fez com que seu vizinho perguntasse a Francisco se ele se interessaria em vender seu suor, uma gota de suor, por um pataco, que significava uma quantia em dinheiro. É claro que ele não conseguiria suar naquele frio. Então, dizendo isso, ele estava sendo irônico e queria ouvir que resposta Francisco teria para aquela pergunta. Francisco, vendo o vizinho e olhando para Ângelo, que assistia de longe, sorriu ternamente e disse: por um preço inestimável, hei de vender meu suor ao Senhor. O homem de Assis caminhava agora sereno e em paz, trocando toda a exterioridade pela virtude maior. Amava a Deus e as suas criaturas, assim como o Mestre nos ensinou. E viveria como Jesus, pobre e feliz, herdeiro da vida eterna, a verdadeira vida que é a vida espiritual. Ao ver em Jesus o grande modelo, assim que esse acontecimento ocorreu, Francisco buscou um mosteiro. Talvez porque fosse a primeira referência que ele tivesse, uma vez que, tornando-se cristão de fato, religioso, um missionário, agora ele deveria buscar aqueles seus companheiros de ideal cristão, aqueles que compartilham do mesmo pão espiritual que ele, que é Jesus. Foi até o mosteiro. No caminho havia um bosque, e era noite. E Francisco cantarolava no bosque porque estava muito feliz, porque se sentia livre, libertado. Estava livre para amar, livre para ser de fato cristão, seguir a Jesus. E cantarolava, mas o seu canto chamou a atenção de bandoleiros. E os bandoleiros se aproximaram de Francisco. Quando viram Francisco, o assaltaram e viram que ele não tinha dinheiro nenhum com ele. E então disseram: você não tem dinheiro nenhum? E começaram a espancá-lo. E depois de espancá-lo, perguntaram: quem pensas que é para ficar cantando a esta hora da noite e fazer nós perdermos o nosso tempo aqui para lhe assaltar e não ter dinheiro nenhum? E Francisco disse: quem eu penso que sou? Sou o arauto do grande rei. E eles se riram todos. Mas Francisco era o arauto, sim, do grande rei. E Francisco continuou o seu caminho até encontrar o mosteiro. Chegando lá, foi recebido com indiferença pelos frades. Deram-lhe um cargo de ajudante de cozinheiro. E por desprezo, recusavam muitas vezes alimentá-lo e abrigá-lo do frio. Francisco dormia do lado de fora e comia apenas os restos dos frades. E quando havia restos, que irmãos de fé eram estes que deixavam os pobres estropiados passarem frio e fome? Onde o amor apregoado pelo Cristo? Para que pudesse sobreviver, Francisco abandonou o mosteiro, encontrou morada com os leprosos, onde recebia carinho, abrigo e amizade, retribuía com sorrisos, cuidado e dedicação. Foi morar no leprosário. E cuidando das feridas, lavando, dando banho nos leprosos, recebia amizade, carinho, dedicação, conversas e uma morada para ele. Igualdade entre os miseráveis que somos todos nós, seres humanos, não é? Francisco se alimentava agora de restos, porque não mais trabalhava ou tinha dinheiro do pai para poder se alimentar. Restos de alimentos que ele colhia das casas, mendigando.
e mendigava em Assis. E as pessoas o recebiam com desprezo, porque lembravam do covarde da Perúdia, do covarde da Púlia. Era aquele mesmo. Então, toda vez que ele mendigava, as pessoas fechavam a porta para Francisco. Ou, quando não fechavam a porta, jogavam restos de alimentos, muitas vezes já apodrecidos, com insetos. Francisco, a primeira vez que viu aquela porção de alimentos apodrecidos, ele teve um instante de ânsia de vômito, mas pensou bem e disse: se meus irmãos miseráveis se alimentam disso, eu também posso me alimentar. Não teve dúvida. Se abaixou e começou a se alimentar daquela comida putrefata. Ele não parou de reformar a casinha, a igrejinha de São Damião. Pedia pedras e dizia: pedras para São Damião, lá em Assis. E as pessoas desprezavam. Diziam: ah, olha lá, Francisco louco, Francisco, aquele que fugiu, aquele covarde. E Francisco continuava dizendo: doem pedras, não peço dinheiro, peço pedras para a igreja. E uma certa feita, eis que as pessoas que estavam na praça disseram: é pedra o que você quer? Então é pedra o que você vai ter. E pegaram de várias pedras que haviam na rua e começaram a atacar Francisco e apedrejá-lo. Francisco voltou, dorso contra as pessoas, tentando proteger a cabeça, e as pedras eram arremessadas contra ele, ao ponto de verter sangue, cortar a sua carne. Ao terminar o apedrejamento, Francisco olha para todos e com um sorriso terno e sincero diz: obrigado, meus irmãos, agora eu já tenho bastante. Recolhe as pedrinhas, coloca numa carroça e leva para a igreja de São Damião. Também pede esmolas, mas pede para os leprosos e não para si. Francisco jamais pedia algo para si próprio, a não ser a comida que precisava para sobreviver. Convive e começa a conquistar a simpatia de muitas pessoas, que começam a se interessar por aquele jovem que agora é uma pessoa caridosa, uma pessoa que ajuda aqueles a quem ninguém olha, a quem ninguém presta atenção. Ele, Francisco, ajuda, dá banho, alimenta, mendiga por estas pessoas. Com o tempo, Francisco deixa para trás as feições delicadas e juvenis e passa a demonstrar no rosto e no corpo as marcas da sofreguidão e do sacrifício. Toda a oportunidade de conforto e regalias ele negava. Sabia que se aceitasse a menor das ofertas, daria liberdade para os vícios que ofuscam e aprisionam as virtudes. O orgulho é antagonista da humildade. Ele é o causador do egoísmo, dos vícios, do preconceito, da violência, das separações, dos conflitos e destruições. A humildade é a protagonista da fraternidade. Ela nos iguala a todos os seres, abrindo as portas da caridade, a virtude maior. Percebeu Francisco agora que não era mais a igreja de pedra a que Jesus se referia quando orou na igrejinha de São Damião, mas a conduta ideal verdadeiramente cristão que ele deveria seguir e resgatar nos corações dos homens. Há uma pintura de Giotto que retrata a missão de Francisco, retirando o Cristo da cruz, com toda a delicadeza e amor característicos da sua personalidade, traz o nosso Mestre nos seus braços, porque não merece o Cristo permanecer crucificado e ensanguentado na cruz e exposto, como é feito muitas vezes em diversas instituições, truculentamente em diversos santuários. Desceu ele, o Mestre do martírio, pelas mãos do homem de Assis, mais de 1 milênio após a sua desencarnação, para viver novamente entre os homens. Francisco
enquanto carregava sacos de areia, pedras, cal e tábuas, exclamava: ajudem todos, pois há de vir o tempo em que esta igreja se tornará mosteiro de damas, a igrejinha de São Damião, que de fato se tornou depois o templo das monjas clarissas, e é até hoje em dia. Teria feito uma previsão nessa época, não é? Homens diversos, de clérigos a leigos, cavaleiros e miseráveis, passaram a acompanhar Francisco, formando um contingente de 12 irmãos, em fé e conduta, a que ele chamou de os irmãos menores, porque deveriam se sentir os menores de todos os homens, aqueles que não poderiam ter nenhum privilégio, nenhum conforto, nenhuma regalia, mas só deveriam servir à humanidade, servir a Deus e às suas criaturas. É assim que deveriam se sentir os irmãos menores de Deus. Francisco passa a pregar a todos os interessados. Praticamente iletrado, tem a mente aberta com as reminiscências espirituais que conserva no espírito. Abre-se o mundo e recorda passagens, capítulos, versículos, parábolas, como se já houvesse estudado profundamente as Santas Escrituras. Na verdade, está recordando em seu espírito tudo aquilo que ele já sabia. Algo que somente o Espiritismo pode nos esclarecer verdadeiramente. Em uma época em que padres e frades falavam em latim, dentro de suas suntuosas igrejas, o laico Francisco fala de Jesus, do seu amor, de forma envolvente e com tamanho magnetismo que envolve a todas as pessoas presentes em campo aberto, em praça pública e no italiano, idioma local. Brada nas praças, nos campos, nas colinas. É brilhante, vivaz, atencioso e piedoso, alegre, sorridente, diferente dos clérigos frios e taciturnos, e por isso agora é conhecido como o irmão Alegria. Nunca se recuperou completamente da enfermidade da juventude. Preservava a dificuldade de caminhar e um grave problema nos olhos. Quando ele percebia olhares doloridos sobre ele, ele dizia: tamanho é o bem que espero, que toda pena, toda dor para mim é uma alegria. Seus seguidores eram seus iguais. Não havia hierarquia, nem sacerdócio. Trabalhavam os irmãos menores no que tivessem oportunidade, carpindo, colhendo, limpando, construindo. O trabalho era uma das principais regras dos irmãos. Jamais aceitavam dinheiro como retribuição, apenas o alimento do dia. E não podiam conservar nada para o dia seguinte. Seguiam o carpe diem espiritual, apenas aquilo do dia próprio. Colhiam o dia, não poderiam conservar nada para o dia seguinte. Seguiam a instrução, a letra, a que Jesus nos trouxe. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Com seus 12 companheiros, não era mais possível viver às ocultas do mundo. Era necessário reconhecimento e respeito pelo modo de vida que eles tinham. Até porque era perigoso eles viverem da forma como viviam. Os sacerdotes iriam logo propor que eles fossem punidos, mortos ou ao menos encarcerados. Porque pregavam, porque agiam como sacerdotes, mas não eram sacerdotes. Em uma época em que a igreja dominante era absoluta e era imprescindível na punição, Francisco agora se preocupava com a segurança dos seus irmãos. E então decide que deve buscar a autorização papal. E diz: vou falar com o Papa. E seus irmãos dizem: mas como falar com o Papa? Nós somos irmãos menores, somos pobres, miseráveis, somos o nada. E ele diz: por isso mesmo, o representante do Cristo, o nada maior que esteve na terra, deve nos receber. E então eles migram para Roma,
caminhando, imaginemos, não é? Foram vários dias de caminhada. E chegando lá com aquelas roupas toscas, novamente, não é? Roupas rotas, as pessoas pensam que eles são mendigantes e começam a falar, não é? Olha, mais mendigos. E eles então pedem para falar com o Papa. Rapidamente recebem a negativa. Mais mendigos querendo falar com o Papa. De forma alguma. Mas Francisco diz, eu vou falar com o Papa. Eu sei que nós vamos falar com o Papa. Começam então a pregar em Roma. Francisco prega para as pessoas que estão lá. E é representado também em um quadro da época de Francisco, o mesmo pregando para pássaros. Na verdade, Francisco não pregava para pássaros. Francisco pregava para a plebe, para o povo miserável, que não poderia ser representado em uma pintura porque era um povo feio, um povo roto, um povo difícil de ser representado em pintura clássica. Então eram representados como pássaros, como animais. Francisco estava pregando para todo aquele povo. Eis que então Inocêncio III passa certo dia em Roma diante de Francisco com sua comitiva. Francisco vê Inocêncio e diz: Senhor Papa, quero falar com o Senhor. E o Papa diz: não tenho tempo para isso, e segue adiante com a comitiva. Francisco não desiste. Continua na cidade. E no dia seguinte, eis que um emissário do Papa se apresenta a Francisco e diz: o Senhor quer falar com você. Vossa Santidade exige que você compareça ao salão papal. Francisco, então, vai até o salão do Papa com seus irmãos menores. E lá, chegando, eis que encontram Inocêncio III emocionado. E Inocêncio diz que tiveram um sonho na noite anterior. Neste sonho, a Basílica de Latrão se desmoronava diante dos seus olhos. Mas, eis que um jovenzinho franzino, vestindo uma roupa que estava apodrecida, feia, suja, consegue segurar a coluna da Basílica, impedindo que ela se desmorone por completo. Quem era aquele jovem franzino? Era você, Francisco. Era você que segurava a Basílica. Era uma revelação. Você é quem fará com que o nosso cristianismo, a nossa religião, o ideal cristão não se desmorone. E então Francisco recebe a autorização papal para seguir com a sua pregação, com a sua ordem, com os seus 12 irmãos. Retornando a Assis, encontra uma jovem que era sua amiga de infância, de apenas 18 anos, de rica família da região de Assis, de nome Clara, que estava embevecida agora pelas palavras envolventes do jovem Francisco e dos irmãos menores, e em especial pelo modo de viver daqueles jovens. E ela se torna sua grande irmã do coração, ou como ela mesma dizia, a primeira plantinha de Francisco. Certa manhã, Clara vai às escondidas a Porciúncula, uma pequena igrejinha que fora escolhida, agora uma igreja ainda mais simples, escolhida por Francisco, onde deveriam residir os irmãos menores. Ela vai se encontrar com ele lá. Tudo está preparado. Francisco corta seus cabelos em sinal de entrega à vida religiosa e a partir dali, Clara torna-se seu braço direito na pregação e trabalho para com as mulheres, vindo a residir em São Damião, a igreja que ele mesmo reformara, protegidas as futuras monjas pelo amante da pobreza e da caridade. Na Porciúncula não havia camas, não havia conforto, nem nada que pudesse levar os frades a se acostumarem com as regalias. Todos dormiam sobre aparas de madeira e palha.
E Francisco teve uma grave enfermidade nos olhos, incurável para a época, o glaucoma. E por causa das fortes dores e frequentes hemorragias, os seus irmãos menores trouxeram uma almofada para que ele pudesse ter um pouco mais de conforto para dormir. Francisco, percebendo o carinho dos irmãos, não teve como recusar, não é? O presente. Aceitou com carinho, mas no dia seguinte ele devolveu a almofada dizendo: meus irmãos, vocês não sabem o que aconteceu. Esta almofada, infelizmente, se infestou dos meus vícios e das minhas imperfeições. E muitos espíritos imperfeitos agora estão aí. E eu não tenho o que fazer senão jogá-la fora. E jogou fora a almofada, para que ninguém tivesse conforto, para que ninguém pudesse, aos poucos, ir se acostumando com a regalia. Porque nós somos assim, não é? Nós nos acostumamos de pouquinho em pouquinho com regalia. Hoje nós dizemos assim: eu sofro tanto, tenho tão pouco. Mas se lembrarmos lá do passado, tínhamos muito menos, né? Mas a gente acha que tem menos hoje. A gente vai se acostumando cada vez com o melhor. E Francisco queria que eles não se acostumassem, mas permanecessem como simples. Sua irmandade era grande e absoluta. Irmão Sol, Irmã Lua, Irmã Terra, Irmãs Árvores, Irmãos Pássaros. Sua esposa, a Senhora Pobreza, não deveria jamais ser desrespeitada. Quando ele era convidado, agora muito respeitado, em todos os cantos da Itália e de outros países também, quando ele era convidado a algum banquete, algum jantar, almoço na casa de alguém, ele levava seu pão e sua água. E as pessoas se sentiam ofendidas e diziam: mas Francisco, eu estou te oferecendo um banquete e você traz seu pão e sua água. E ele dizia: não desejo perder pelo banquete de uma hora uma sólida herança para sempre. É a pobreza que nos faz herdeiros e reis no reino dos céus, e não as riquezas enganosas. Esse era o Francisco. Amava os pobres, dizia sentir inveja dos mais pobres que ele, porque considerava a pobreza uma dádiva. Certa feita um homem foi até ele pedir na porciúncula ajuda, pediu dinheiro, pediu comida, e ele não tinha mais nada, porque eles não guardavam, já era noite, eles não guardavam para o dia seguinte. E vendo que o homem que estava na frente dele tinha menos do que ele, para ele não sentir inveja, ele pegou um pedaço da roupa dele e deu para o homem. Agora você tem mais do que eu, pode ir. Né? Francisco era assim, não gostava de ver ninguém sofrendo. Buscou, como pacifista, conter a chamada Cruzada das Crianças. Conseguiu uma trégua entre os muçulmanos e os cristãos. Mas com as viagens e a propagação do seu ideal cristão, acabou por contrair a doença que falamos há pouco nos olhos, e por isso ele se abrigava em lugares escuros e por vezes usava o capuz, a túnica, para proteger-se da dor que era causada com a luz solar. Essa doença bacteriana terrível teve complicações também no baço, estômago e fígado, causando dores profundas. Enxergava cada vez menos, o que fez com que seus amigos o levassem a um especialista que disse: vamos ter que cauterizar os olhos. E Francisco disse: se bem-vindo, irmão Ferro. Eis que então o ferro quente se aproximou dos olhos de Francisco, derretendo os globos oculares do nosso irmão Alegria, sem que ele emitisse ao menos um único gemido. Diante de uma dor profunda agora, ele estava cego, mas feliz, porque mesmo com dor conseguia agora compreender ainda mais a beleza que é a verdadeira vida, a vida espiritual. Porque diante da fragilidade do corpo físico, conseguimos compreender o quão belo é o Espírito, que somos nós mesmos. Quanto mais a provação se nos faz presente, maior a liberdade do que o nosso espírito alcança. A sua fé agora era inabalável, e certa feita, já sem conseguir caminhar quase, pediu para que seu sempre fiel irmão, Frei Leão,
o acompanhasse no Monte Alverne para que ele pudesse orar no topo do monte, para que ele pudesse conversar com Cristo. E eis que no topo do monte, porque ele foi caminhando, não aceitou ir sobre um burro, pediu que o próprio Frei Leão fosse montado no burro, porque ele não se sentia honrado o suficiente para ir cavalgando. Ao seguir e subir no topo do monte, eis que ele tem uma visão espiritual. E essa visão espiritual é de um anjo. E este anjo conversa com ele e produz em suas mãos e em seus pés feridas, sinais que tornam ele o primeiro estigmata da história conhecida. Estas feridas profundas que ele esconde, na verdade, causam-lhe muita dor ao longo de todo o restante da trajetória de sua vida. Mas ele percebe que aquilo é de fato um sinal ou um momento em que ele deve valorizar ainda mais a sua missão e ainda mais o Espírito. Francisco agora está prestes a desencarnar. Após pregar por boa parte da Europa, após designar diversas pessoas para que pudessem seguir adiante no ideal cristão primitivo, após transformar o mundo ocidental, resgatando o Cristo da cruz, Francisco agora está cambaleante. Seu corpo físico já não consegue mais lidar com o esforço pesado, diário, que antes ele conseguia. Francisco é então recolhido à igrejinha de São Damião, pelas irmãs clarissas, e lá também pelos seus irmãos, aqueles mais fiéis. Eis que Francisco está prestes então, nos últimos momentos, prestes a desencarnar, quando ele percebe que está ainda com sua túnica, e ele diz, não mereço sair desta vida com esta roupa, porque eu não vim para esta vida com roupas. Eu quero ficar desnudo, apenas cobrindo as partes íntimas para não ofender ninguém aqui. Mas quero que vocês me depositem na terra crua e fria, para que eu vá para o outro mundo assim como vim para este. E eles atendem o pedido de Francisco, e Francisco então, prestes a partir para o outro mundo, ainda tiritando de frio e sentindo muita dor, começa a fazer uma oração e a abençoar a cada uma das pessoas que se encontrava ali. Depois da bênção, um de seus irmãos diz assim, com dó de Francisco, não é? Pai Francisco, porque agora eles chamavam ele de pai. Pai Francisco, permita-me que eu possa lhe emprestar uma túnica. E ele disse, e que fique claro, eu estou apenas emprestando, porque se eu disser que estou lhe entregando esta túnica, sei que o Senhor não vai aceitar. Então tome esta túnica apenas como um empréstimo, até que o Senhor vá para junto do Mestre Jesus. E Francisco aceita, e em um belo sorriso ele parte com uma alegria infinita para o plano superior. Francisco entra na história da humanidade, na história religiosa para todos nós, como um grande cavaleiro que ele sempre desejou ser. Um grande nobre, mas não o nobre das causas terrenas, não o nobre das causas mundanas, mas aquele cavaleiro que trouxe o estandarte da espiritualidade maior, que conseguiu reverter a suntuosidade e a ostentação da igreja, que havia desvirtuado o ideal cristão primitivo, e fez com que o Cristo chegasse até nós da forma como nós o compreendemos até hoje, para que nós pudéssemos compreender o que é o verdadeiro amor, o que é a caridade vivida, vivenciada de fato, sentida dentro de nós, em nossos corações. Que possamos aprender com Francisco em seu exemplo e ter com ele sempre a oportunidade de amarmos uns aos outros. Que Deus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Muito obrigado.
Vamos fazer uma oração então, para encerrar a noite de hoje. Essa é minha filha. Deu para perceber, né? Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que possa nos abençoar nessa noite, que possamos sentir vibrações de amor, de amparo, de acolhimento. Que nossas melhores energias possam agora emanar do nosso coração para aquelas pessoas mais pobres que nós do corpo físico, da matéria e também do espírito, para os nossos familiares e para nós mesmos. Que todos nós, humanidade, possamos nos recordar destas figuras, destas belas figuras que fazem parte do panteão celeste que fulgura em nossos corações, para que sejamos pessoas melhores de hoje em diante, passo por passo, momento por momento, esforço por esforço. Senhor, nos abençoe e que possamos nos amar uns aos outros, hoje e sempre. Assim seja.